Como veterinária, no dia a dia do consultório, eu tenho ouvido muitos mitos sobre a reprodução dos porquinhos da Índia. E muitas vezes alguns desses mitos me preocupam bastante. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo explicando um pouco sobre esses mitos principais e orientando as pessoas para saberem o que realmente é verdade ou não. Nós não somos a favor da reprodução caseira. O ideal é que a reprodução seja feita por quem entende, com todos os cuidados, mas eu acredito que a orientação é a melhor forma de evitar problemas, até no caso da reprodução. Um dos mitos que mais preocupa é sobre a necessidade da porquinha acasalar. A gente ouve muita gente falando que recebeu essa dica, que a porquinha pode morrer se não acasalar, que ela precisa ter pelo menos uma cria, senão ela vai ser doente, ela vai viver pouco. Isso tudo não tem o menor fundamento. A porquinha da Índia não precisa acasalar, existe um risco sim na gestação para elas, elas são realmente sensíveis. Então, não é problema nenhum você ter uma porquinha a vida inteira dela sem acasalar. Na verdade, é melhor que seja assim do que ela acabar acasalando sem os cuidados necessários ou até sem as informações necessárias e acabar tendo problemas no parto que podem levar inclusive à morte. Então, se alguém vier te falar que um veterinário indicou que era importante o acasalamento para a saúde da porquinha, isso não é verdade. Nenhum veterinário que atenda roedores vai indicar o acasalamento como uma forma de evitar doenças. Então, não se preocupe, se você tem uma porquinha que vai viver o tempo todo sem contato com macho, não tem problema nenhum para a saúde dela. Ela vai viver muito bem e isso não vai fazer com que o seu tempo de vida diminua ou que ela tenha mais predisposição a doenças. Um segundo mito que eu vejo com muita frequência no consultório é sobre o cio das porquinhas da Índia. Muitas vezes a pessoa chega com a porquinha com sangramento e alega que imaginava que era cio, que não tomou providência e de repente o bichinho foi piorando, mostrando outros sintomas. Muitas vezes essas porquinhas já chegam em estado grave. Então, é muito importante saber que a porquinha não sangra durante o cio. Nesse caso, a gente está vendo nessa imagem o genital de uma porquinha da Índia durante o cio. Então, você vê que ele fica um pouco mais aberto, mas não tem nenhum tipo de sangramento. Esse é o único sinal de cio perceptível. Então, não existe sangramento, secreção grande, nada disso. Se você percebeu sangue no alojamento da sua porquinha, sangue nos genitais, isso é sintoma de problema de saúde e precisa de atendimento veterinário de urgência. Muitas vezes a gente ouve aquela informação de que cruzar parentes não é problema no caso de porquinhos da Índia. Infelizmente é problema sim. Muitas vezes as pessoas têm um casalzinho de irmãos, mãe e um filhote que ficou de uma cria anterior, e esses bichinhos acabam cruzando. O grande problema é que eles podem dar origem a filhotes mal formados. A probabilidade é muito maior. Então, nesse caso, nessa imagem, a gente vê um filhote que na parte traseira é possível ver mais um pedaço de um corpinho e uma patinha. Isso tudo é parte do corpo desse filhote. Então, imagine um filhote desse, na maioria dos casos nasce morto, pode nascer a ninhada inteira com alguma deformação. E muitas vezes, devido ao tamanho, algum tipo de deformação, eles não conseguem passar pelo canal do parto. Então, nesses casos, eles podem causar, inclusive, a morte da mãe. Então, não vale o risco. No porquinho da Índia, como em qualquer outro animal, o acasalamento consanguíneo, ou seja, entre parentes, pode sim, tem grande probabilidade de gerar filhotes com deformações. Em alguns casos, a gente não percebe a deformação. O bebezinho pode nascer bonitinho, parecer perfeito, e com o tempo você vai notando algumas alterações,
como ele não mama direito, ele não cresce, ele não come como os outros, ele não se desenvolve. E muitas vezes, depois de um tempo, esse filhotinho chega a morrer sem que se saiba o motivo. Infelizmente, no consultório a gente percebe, quando são feitas necrópsias, que esses filhotinhos que morreram alguns dias após o nascimento, na maioria dos casos, alguns chegam a durar até um mês, eles têm malformações internas, malformações cardíacas, pulmonares, o que impossibilitaria que eles crescessem e sobrevivessem. Então, o ideal é evitar de qualquer forma o acasalamento consanguíneo. Ninguém quer ver nascer um filhote deformado, com dificuldade para respirar, que não vá sobreviver por muito tempo. E pior ainda, às vezes perder a porquinha durante o parto porque o filhote não tem condições de nascer. Então isso é um cuidado que deve ser tomado. Essa história de que acasalar parentes pode gerar um filhote com características melhores do pai e da mãe, isso pode realmente acontecer, mas a probabilidade de um problema de malformação é maior do que isso. Então não vale a pena correr esse risco. Um outro mito bastante frequente que a gente costuma ouvir muito na clínica é sobre a importância de manter o macho junto com a fêmea durante toda a vida. Por mais que se explique isso, ainda existe muito desse mito sendo divulgado. A fêmea não vai morrer sem o macho não vai morrer sem a fêmea. É claro que eles ficam chamando o outro, se eles estão em alojamentos diferentes. Mas por que não se pode colocar a fêmea e o macho o tempo todo juntos? Primeiro, esses animais têm uma capacidade de reprodução muito grande e eles começam a acasalar muito cedo. Então, se você junta um casal muito novo, essa fêmea vai ficar grávida muito nova e ela pode ter complicações no parto. Outro problema é que enquanto o macho está junto, ele frequentemente tenta acasalar. Ele chega a estressar a fêmea porque ele fica tentando montar com muita frequência, mesmo quando ela não está no cio. Então, essa fêmea já pode estar grávida, o macho vai continuar incomodando, montando, e com o estresse ela pode até vir abortar os filhotes. Mesmo que a gestação seja na idade correta e que os filhotes estejam saudáveis. Para a fêmea gestante, o estresse é um problema muito sério e o macho junto causa esse problema. Outro inconveniente do macho junto é que a fêmea entra no cio em torno de 8 horas após acabar de dar à luz. E o que acontece é que nesse momento ela está cansada, ela já teve o desgaste físico do parto, de toda a gestação, e ainda vai ter um desgaste físico pela amamentação. E aí nesse momento o macho já vai acasalar de novo, ela já ficaria grávida novamente, então ela estaria grávida, gerando outros filhotes, o que desgasta fisicamente, e ao mesmo tempo amamentando os filhotes que acabaram de nascer. Então isso pode causar um enfraquecimento da fêmea e pode sim acabar debilitando a ponto de levar à morte ou algum problema de saúde. E outro problema sério de se manter o casal sempre junto é que eles não têm noção e eles acabam acasalando seguidamente. Todas as gestações, ela entra no cio após esse parto e ela já fica gestante novamente. A gente sabe que, infelizmente, algumas porquinhas acabam morrendo devido a essas gestações seguidas. Então, não se deve deixar o macho junto. A criação, quando é feita com todos os cuidados, o macho é colocado com a fêmea apenas durante o cio para o acasalamento e depois ele é separado para não estressar. Então, não é uma coisa que se deva fazer de forma caseira, manter o casal sempre junto, porque isso traz consequências muito ruins para a fêmea. Outro mito muito frequente e um dos mais preocupantes que a gente vê no consultório é sobre a idade máxima para o primeiro parto. A gente vê muita gente comentando na internet
e até nos consultórios, ah, minha porquinha nunca acasalou, eu queria acasalar pela primeira vez, ela tem 1 ano, ela tem 2 anos. Qual é o problema disso? Ela realmente não pode acasalar depois de uma certa idade. O ideal é que se respeite até uns 7 meses de idade para o primeiro acasalamento. Por quê? Aqui a gente vê nesse raio-x 2 cabecinhas, né? O A e o corpinho, o B e o corpinho são os 2 filhotes. E aqui a gente vê os ossos da bacia, que são onde será a passagem das cabecinhas dos fetos no canal de parto. O que acontece é que por volta dos 9 meses, as fêmeas têm uma espécie de uma calcificação nessa região aqui. Então, essa parte aqui desses ossos calcifica. O que acontece é que se ela teve a primeira gestação antes disso, esse canal aqui, com a dilatação do primeiro parto, ele é mais estreito, ele é mais largo, ele vai calcificar com mais espaço. Se essa porquinha nunca teve um filhote, esse canal vai calcificar com menor espaço. O que acontece é que no momento do parto, mesmo com a dilatação, essa parte óssea, devido à calcificação, não vai dilatar o suficiente e a cabecinha do feto não vai passar. Ou seja, essa fêmea possivelmente vai morrer durante o parto. Os filhotes não vão nascer, vão ficar no útero, eles vão morrer e a mãe também. Dificilmente você vai conseguir perceber o problema para tomar alguma providência. E mesmo que se tome uma providência, nem sempre a cirurgia é bem sucedida. Existem riscos muito grandes. Então, a gente deve lembrar que uma porquinha da Índia costuma ter uma gestação de até 72 dias. Então, para evitar que ela tenha um parto muito próximo dessa fase de calcificação dos ossos pélvicos, a gente deve respeitar o espaço máximo até o acasalamento, né, o tempo máximo, em torno dos 7 meses. Mais do que isso, existe risco dela ter um problema no parto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso realmente tenha explicado um pouco sobre alguns mitos. Se vocês conhecem outros mitos, se têm outras dúvidas, não esqueçam de mandar mensagem, podem perguntar à vontade, que a intenção realmente é esclarecer e dar a melhor vida possível para esses bichinhos. E no roedoresecoelhos.com.br, na parte de reprodução de porquinhos da Índia, você vê muito mais informações sobre isso.